acho que a gente está numa situação, né, que aquele fantasma do governo Dilma, né, os subsídios à gasolina, ao diesel, que provocaram um rombo no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares, que levou a empresa até a maior dívida do mundo, de 120 bilhões de dólares, voltou a assombrar a Petrobras, né? E sempre que você tem uma defasagem tão grande como a gente está vendo agora, realmente existe o risco do desabastecimento. Eu sempre falo que derivado de petróleo, diesel, gasolina, não é energia elétrica, você não vai ter um apagão. O que está acontecendo, que pode piorar, é você ter determinados postos de revenda de combustível ficarem sem o combustível durante 3, 4 dias, principalmente aqueles que estão mais distantes das bases de distribuição e dos portos, né? Agora, se isso continuar, essa defasagem, o que vai acontecer, William, é que voltaremos a Petrobras a ter o monopólio da importação, porque eu não acredito, é impossível o governo Lula deixar o Brasil desabastecido de diesel e de gasolina, que é muito ruim também. Porque o que está acontecendo é que você está quebrando, né, as importadoras independentes. A reportagem colocou que as distribuidoras pequenas não estão recebendo a cota lá da Petrobras e que os postos da bandeira branca não estão conseguindo concorrer, porque exatamente esses importadores independentes é que abasteciam essas distribuidoras de médio porte, que abasteciam uma grande parte dos postos de bandeira branca. Então, o desabastecimento começa por aí. As grandes distribuidoras vão dar preferência aos postos bandeirados. Enfim, a gente está vivendo uma situação que não é nada boa, né, e que pode causar mais problemas ainda, como a gente já viu, volto a dizer, no governo da presidente Dilma. O que guia os preços da Petrobras? No Terraço Cast de número 391. A vinheta inicial é Adriano Pires, comentarista de energia da CNN, falando sobre a defasagem de preços da Petrobras e o que desabastecimento pode significar nesse mercado. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 20 de agosto de 2023, domingo, em Ourinhos, no amado interior paulista, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 391, me acompanham elas que formam o estrelado e mais amado trio do Brasil. E aí, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo, a preferida de todos vocês. Aquela que fala sobre o tempo de hoje, o tempo de ontem, o tempo de amanhã e aquela que obviamente não tem tempo. Então, gente, eu queria mais uma vez, né, pedir desculpas aí pela barulheira. Cada dia eu gravo, né, esse podcast num lugar mais esquisito. Hoje eu estou novamente aqui na School of Rock, onde já gravei algumas vezes e algumas pessoas estão empolgadas fazendo aqui a sua música. Então eu peço desculpas de antemão se rolar uma barulheira de rock aí atrás. E fazendo esse jabá aqui, né, esse jabá para os outros aqui, sem ter sido pedido, né, eu encerro minha participação no tempo dizendo que esse tempo tá bem maluco, tá uma névoa maluca e faz com que eu esteja com essa voz fanha e esquisita há uns 15 dias, tá? Eu imagino que tem a ver com o tempo, porque tem um monte de gente que eu conheço que está assim também, não é gripe, não é nada, é só uma tosse estranha, meio cachorro, né, e que faz a gente ficar com essa voz muito da agradável. Comigo saindo de uma gripe nesse exato momento, voz por aqui também não tá lá essas coisas, mas é do jogo. Fala, Renata Couto. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Raquel! Oi, Fernanda! Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando como sempre aí da Califórnia. Como sempre não, né? Eu tenho viajado bastante, mas enfim, falando dessa vez aqui da Califórnia e trazendo agora sim, como sempre, o boletim internacional para vocês. E essa semana eu vou comentar sobre 2 assuntos. Um é sobre uma possível proposta da dolarização da economia argentina. Vamos ver aí o que os nossos irmãos estão aprontando nessa seara.
E eu também vou falar um pouco de política aqui nos Estados Unidos, né? A gente teve mais um indiciamento, um indictment, eu vou explicar um pouco o que isso significa, do ex-presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Já é a 4ª acusação desse tipo que ele está sofrendo, né? O 4º processo. Vou explicar um pouquinho para vocês aí como é que está a situação jurídica do nosso ex-presidente Donald Trump. 2 temas que envolvem loucura, cada um a seu meio. E também ela, Fernanda Mello. Fala, Caio. Fala, meus amigos do Terraço Cast. Como vocês estão? Espero que tenham gostado do último episódio, que a gente fez um especial sobre preços de transferência, que eu convidei uma grande amiga aqui. E estou de volta para mais um episódio do Terraço Cast. Um prazer estar aqui com vocês. Verdade, muito bem lembrado, Fernanda. Vocês curtiram o episódio especial de número 390? Para você que não ouviu ainda, volta lá, principalmente se você trabalha em alguma multinacional, porque isso vai afetar de alguma maneira a sua vida a partir do ano que vem, isso se já não estiver afetando agora. Equipe anunciada, vamos ao 391. Raquel, aquilo que foi chamado de abstração pelo presidente atual da Petrobras poucos meses atrás, agora parece guiar as decisões. Ou talvez não. O que vale ficar de olho nesse assunto para além da alta de preços nos postos? Pois é, Caio Augusto, vamos então agora ao que interessa, né? O assunto dessa semana, que é o preço dos combustíveis. O que a gente viu foi um reajuste, né? Para a surpresa de muita gente aí que achou que o petróleo nunca mais, né? Que a gasolina nunca mais ia ser ajustada aqui no Brasil, ela foi reajustada. A Petrobras anunciou aí um reajuste no preço da gasolina de 16,3% e de quase 26% no diesel, né? De 25,8%. Vale dizer que a gasolina, ela tem um peso bastante grande no IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação ao consumidor aqui no Brasil, né? Vale também destacar dentro disso que, esse peso ele é muito maior nas famílias da classe média pra cima do que nas famílias mais pobres, tá? Até porque o reajuste pra acontecer ali no preço dos transportes e tal, ele não é tão imediato, né? Porque é um preço controlado e tudo mais. Então, ele tem um peso grande no IPCA, mas é um preço menor proporcionalmente para as famílias mais pobres. O que pesa mais, na realidade, para as famílias mais pobres dessa mudança é a questão do diesel, né? O diesel subiu 26%, né? 25,8%. E o diesel, apesar de ele ter um peso menor no IPCA, ele tem um peso indireto importante em vários alimentos. Porque como a gente já falou aqui várias vezes, né, nesse podcast aqui, a gente sabe que o Brasil ainda é muito dependente de transporte rodoviário, né? A gente é muito pobre em outros tipos de transporte. Então, como a gente depende muito do transporte rodoviário para carga, inclusive alimentos, quando o diesel sobe, a gente tende, assim, a ver um impacto ali no produto final, no caso, os alimentos e outros produtos, né? Mas principalmente alimentos. A parte boa é que a gente está, assim, vivendo um momento de queda do preço dos alimentos no mundo, e isso no Brasil está sendo até mais forte, como a gente já falou também aqui no outro episódio do Terraço, né? Que a gente teve do Terraço Cast aqui, que a gente teve aquelas situações de estocagem, que não tinha mais onde estocar grão, né? De tanto que a produção foi forte, né? Aqui no Brasil. De novo, a infraestrutura batendo, né? Então, a infraestrutura batendo de um lado, que não tem onde estocar, e a infraestrutura batendo no outro, que a gente depende muito do transporte rodoviário e, portanto, né, variações nos preços dos combustíveis, principalmente o diesel, acabam afetando bastante a nossa inflação de uma maneira geral. A parte boa, então, é isso. Teremos aí temos aí um suspiro, né, um fôlego no preço dos alimentos, que vai dar uma azudinha. Mas em termos de gasolina, né, a elevação do preço na gasolina, ela tem um impacto aí no IPCA direto de mais ou menos 0,3 pontos percentuais. É bastante, tá? 35 pontos percentuais na gasolina e aí 0,03 no diesel. Então é 0,35 pontos percentuais na gasolina e 0,03 no diesel. Ou seja, diesel é bem menor, gasolina é bem relevante, né? Então bastante gente aí do mercado revisando as projeções de inflação para cima. E a gente viu isso até um reflexo na curva de juros, né? Ou seja, ali quando a gente olha para todos os títulos, né, do governo, os vencimentos, coloca todos eles numa filinha, né, numa linha, e aí a curva de juros, e essa curva de juros a gente já viu refletindo isso. Por quê? Porque na parte curta, nos vencimentos mais curtos, ela abriu, ou seja, ela subiu. As pessoas, os investidores esperam que, como a inflação não vai ceder tão cedo, como essa questão da gasolina impactou bem aí o IPCA, né, e as projeções adiante, provavelmente o Banco Central não vai acelerar aquele ritmo, né, deles de redução na Selic. E, aliás, eu vou fazer um extra aí pra dar uma
palhinha de vocês de algo que eu acompanhei ali ao vivo e a cores sobre o Banco Central, mas já eu conto. Bom, mas então, como eu falei, um impacto relevante aí de 0,35 pontos percentuais no IPCA, e como os alimentos estão surpreendendo bastante gente também, bastante analista para baixo, né? Então, aqui a casa onde eu faço parte, aqui do Grupo XP, o nosso analista de inflação, ele subiu aí a projeção de 4,6 para 4,8, né, para esse ano. Porque com a alta da gasolina seria mais, mas os alimentos aí principalmente acabaram contribuindo para não subir tanto. Tá certo. Mas, e o que isso nos diz sobre a política de preços, né? Lá no começo desse ano, quando eu falei sobre a mudança de política de preços na Petrobras, eu falei que tava confuso, né? Eu lembro que eu até perguntei pra um colega que cobre isso, cobre o setor, e ele falou, não, realmente tá confuso, e dá pra entender que a empresa fez isso meio, assim, né? Essa jogada aí foi meio de propósito, né? O governo, no caso, porque foi definido, então, que, ao invés de seguir a paridade internacional, exatamente, né? A gente vai aqui considerar os preços nas diferentes regiões do país e vai, basicamente, né, eu tô aqui, obviamente, simplificando bastante, mas, assim, grosso modo, vamos ver até onde a gente pode segurar a volatilidade para não precisar ficar subindo e descendo o preço com muita frequência. E aparentemente foi isso que aconteceu, né? Aparentemente a gente teve aí a Petrobras segurando bastante, a defasagem estava muito alta. Porque o que acontece? No cenário internacional, por que o petróleo tá subindo, né? Se a China tá crescendo menos, o que tá acontecendo? Isso daí, gente, é cartel, né? O OPEP dizendo que, como o preço caiu muito, a gente não tá feliz com isso não, a gente vai segurar a nossa produção para fazer com que o preço suba. E sim, a oferta de petróleo tá limitada hoje, né? Então, apesar de ter uma demanda um pouco mais fraca do que o imaginado, principalmente por conta de uma China que cresce menos, a OPEP tá segurando a produção e tá fazendo com que esse preço suba. Então, a gente teve aí uma aceleração bem forte, a gasolina que o petróleo, que há uns 2 meses estava por volta de $70, né? 7,0, agora tá, né, entre 83 e 85, né? E a defasagem já estava bem grande na Petrobras. Essa defasagem caiu, né, bastante, mas continua existente, né, ela continua aí. Segundo a Petrobras, eles têm espaço aí, então tem um colchão deles para segurar isso. Esse colchão nada mais é que a gente tá subsidiando, gente. A gente tá subsidiando o preço da gasolina, né? Com o dinheiro aí da Petrobras, que poderia estar indo, enfim, para dividendos de volta pro próprio governo, pra gente ter, né, outros tipos de gastos públicos, né? Então, querendo ou não, como a gente tem a União como acionista majoritário aí, né? A gente sabe que tudo que é dinheiro da Petrobras também é nosso dinheiro, é dinheiro do governo, né? Indiretamente. Então, é um trade-off, não tem almoço grátis, como sempre, gente. Então é isso, foi a Petrobras subindo aí, e esse impacto no IPCA. E aí, mas por que subiu? O que não deixava como tava e tal? Qual que é o problema? O que a gente tava vendo, a gente já tava vendo risco de desabastecimento, né? Porque o que acontece? A gente tem a Petrobras que cria, né, que faz aí determina o preço, né, do petróleo, da gasolina vendido. Mas a gente tem uma grande parte aqui de distribuidoras, né, que são privadas, que não são aí da bandeira da BR, né, são mais de 180 distribuidoras, com 3 principais players aí, então é mais da metade de todos os postos de gasolina do Brasil, que são 43 mil postos, tô vendo aqui numa reportagem da CNN, e mais da metade aí são de bandeira branca, ou seja, não tem nenhuma distribuidora específica aí, né, inclusive a Petrobras. Então a gente tem esses distribuidores que estão assim, cara, tá muito incerto isso, né, porque eu vou ter que importar um combustível, porque a gente aqui no Brasil, a gente precisa importar o combustível refinado, só que tem uma insegurança muito grande em relação, eu não sei quando é que a Petrobras vai subir, se ela vai subir, se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então, existe esse risco de desabastecimento, por quê? Porque principalmente as distribuidoras menores, elas não conseguem fazer frente a isso, né? Eles vão gastar muito na importação e aí podem acabar vendendo, né? Se a Petrobras não tiver reajustado, eles vão vender a um preço menor e vão sair no prejuízo e não tem a capacidade de manter isso. Então, sim, pode realmente ter um problema de desabastecimento importante, né, aqui no Brasil. Então, assim, tem esse risco, né, essa política é esquisita. Eu acho que, assim, o mais esquisito dessa política é que ela não tem previsibilidade nem transparência. Vamos mudar conforme, né, até que a política não atrapalhe a questão financeira da empresa, né, o funcionamento. Beleza, mas de quanto em quanto tempo é isso? Como que você vai dar previsibilidade para as distribuidoras? Não tem como, né? Então você vai criando um ambiente de insegurança, né? Insegurança jurídico / institucional / econômico aqui, né? Porque é um pouquinho de cada. E que, enfim, como a gente já falou aqui em vários episódios, pode acabar saindo pior a emenda do que o soneto. E aí aqui, gente, esse segundo assunto extra que eu vou trazer pra vocês, foi que eu
tive a honra de fazer parte da organização de um evento, né, chamado Sob o Olhar Delas. Pra quem quiser fazer jabá aqui, os vídeos estão no YouTube da XP, né, da Expert da XP. E que, cara, foi muito legal. Esse evento foi, enfim, a ideia veio a mim um dia que eu vi um evento de economia que só tinha homens panelistas, eu fiquei muito brava. E aí fui provocada pelo meu chefe à época a fazer, então, um evento só com mulheres. E aí foi o que eu fiz, né? Eu fui atrás de mulheres muito poderosas ali à minha volta, que tinham contatos incríveis, né? Então eu entrei com a ideia e elas entraram completamente com a execução brilhante. E aí a gente construiu esse evento sob o olhar delas, que esse ano foi o terceiro e foi o primeiro presencial. E por que eu tô contando isso? Porque uma das pessoas que eu tive o prazer de participar de uma banca, né, de uma mesa, foi a diretora do Banco Central, Fernanda Guardado. E eu adorei que ela foi de rosa propositalmente. Ela falou, não, é proposital, que eu estou de rosa e batom vermelho. Maravilhosa. Barbie, é nóis. Então, uma das perguntas que eu fiz foi, na ata do Copom, né, vocês colocaram ali algumas condições para uma possível aceleração do ritmo da redução, ou seja, cortar a Selic mais rápido. Então, ao invés de ser mais 0,5 na próxima, ser 0,75, né, dar uma acelerada. E aí tinha até foi feita uma pesquisa aqui, né, na XP, historicamente, todas as vezes o Banco Central, quando ele começou com 0,5, ele acelerou e tal. Então, assim, a pergunta foi, então vocês colocaram essas condições, não deu para entender se foi e ou, né? Como é que, tem como classificar melhor essas condições, né? Tipo, quanto que a inflação de serviço precisa melhorar, quanto que a gente precisa melhorar de expectativa, ficou tudo meio no ar. E aí a resposta foi muito categórica. Olha, não é ou, não é aconteceu uma, se a inflação de serviço começar a melhorar, fechou, a gente acelera. Não, se as expectativas de inflação melhorarem um pouquinho, fechou. Não. O que eles fizeram dizer é que né, segundo a resposta dela, essas hipóteses estão bem improváveis, né? E sim, todas elas teriam que estar acontecendo ao mesmo tempo, por mais que elas tenham uma relação aí entre uma e outra, né? Mas então aí eram as condições de, um hiato do produto, né? Ou seja, aquele é o que a gente está crescendo abaixo do potencial. Então, se esse hiato tiver muito mais aberto do que eles acham, ou seja, tem mais espaço para crescer sem pressionar a inflação, o que não é o caso, ou se a inflação do serviço surpreender muito para baixo, ou não, né? E sim, surpreender muito para baixo, e as expectativas reancorarem, né? Forem lá para 3, que é a meta de inflação. Então é isso, gente. Ficou aqui um spoiler e um convite para vocês irem lá assistir, né, o painel todo, que foi muito legal. Foram todos muito legais. Então é isso. Separemos essa decisão recente da Petrobras de reajustar os preços dos combustíveis em 2 pontos. O sentido positivo de gestão da empresa e o efeito mercadológico. No primeiro ponto, a decisão de reduzir a discrepância dos preços praticados aqui com os preços internacionais é inteligente para a própria empresa, que terá custo reduzido de subsídio. Afinal de contas, fica menor a conta quando for importar mais caro para vender mais barato por aqui. Já sobre o segundo, como bem apresentado na vinheta inicial desse episódio, quando a Petrobras, que é sem dúvidas a maior e mais representante empresa nesse setor de óleo, gás e derivados, quando a Petrobras move seus preços, ela muda os incentivos também para as outras empresas do setor. Ela, sendo enorme e tendo margem em escala, consegue sim comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui. Isso custa em margem de lucro, mas ela consegue. Entretanto, essa realidade não é a mesma para quem importa. Como a política de preços da Petrobras funcionará, segue sendo um mistério, dados todos os critérios amplos apresentados por ela, aqueles critérios que te contamos mais no episódio 376. Vale a pena voltar lá e ouvir se você quiser saber mais sobre eles. Mas a gente pode ter em mente pelo menos 2 coisas desde agora. Primeiramente, é uma empresa que vai usar seu poder de mercado e seu enorme caixa para ampliar seu próprio espaço, principalmente se continuar existindo defasagem com os preços internacionais, ou, em bom português, seguindo com essa diferença entre os preços daqui e os preços lá de fora, a Petrobras vai quase expulsar as empresas privadas independentes do mercado, simplesmente pelo fato de que não valerá a pena que elas continuem comprando mais caro e vendendo mais barato aqui. E em segundo ponto, a preocupação da empresa estará daqui em diante mais focada em aspectos políticos e agradar quem quer que seja na política do que com a eficiência do próprio negócio. E quanto a isso, cabe pensar uma coisa interessante. Caso a empresa simplesmente seguisse o PPI, aquilo que foi chamado literalmente de abstração, no momento em que se anunciou a nova política com base em aleatoriedades não transparentes, se a empresa seguisse simplesmente o PPI, com a margem existente, a Petrobras seguiria sendo a vaca leiteira de recursos preferida do governo, permitindo não apenas
com que as contas fechassem com mais tranquilidade, como também permitindo que investimentos vultosos anunciados também fossem realizados. Mas sabe o que pode acontecer caso a preocupação seja mais em agradar a política do que fazer sentido econômico e de eficiência para a empresa? Isso mesmo, não vai sobrar recurso para nenhuma das duas coisas e, de quebra, ainda arrisca da gente ter desabastecimento em regiões mais distantes. Não seria mais fácil, no lugar de toda essa reinvenção da roda, apenas sinalizar alguma previsibilidade de ajustes? Algo como, olha, a gente vai sim seguir os preços internacionais, mas a gente vai reduzir a margem do negócio e vamos fazer esses reajustes uma vez por mês, alguma coisa do tipo. Mas não, o caminho foi, chame isso aí de abstração, mas quando começar a dar problema, sobe de novo, porque as vozes da minha cabeça disseram que era a hora. 3 grupos irão se arrepender amargamente desse conjunto de decisões em breve. O governo, que verá sua receita com estatais diminuir, a população, que talvez pagará mais caro, não apenas pela alta de preços, mas também pelos subsídios de segurar o preço na marra, e, é claro, todas as partes interessadas da Petrobras. Caso você não esteja se lembrando, essa empresa segue sendo uma estatal de capital misto que tem também acionistas. Um último ponto importante. Sabe como podemos prever agora que esse arrependimento acontecerá em breve? Por 2 pontos. Primeiro, porque a demanda por diesel, que é suportada pelas importações historicamente, já está ficando apertada nesse momento, e esse é o risco real de desabastecimento que você ouviu em alguns lugares. Em segundo lugar, na comparação entre o WACC, que é o custo médio ponderado de capital, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, quanto maior for esse ROIC em relação ao WACC, mais retorno a empresa dá. Mas essa relação tem se invertido mais recentemente. Parece que ficou algo em grego, mas a tradução do campo das finanças é bastante direta. Quando a empresa inverte a relação entre retorno e custo para as operações, custo desse financiamento, é porque a empresa está perdendo valor. E no fim das contas, isso reforça isso que acabou de ser sinalizado, de que os 3 grupos mencionados agora há pouco serão sim afetados. E logo, só para fechar esse comentário um pouco mais longo que o usual, vale relembrar que isso também te afeta, mesmo que você até agora tenha pensado, isso aí é problema da Petrobras, a Petrobras que se vire, não sou acionista e tudo mais. Porque no fim do dia, destruir valor de uma empresa de capital misto significa que o Estado arrecada menos e, em um contexto já apresentado algumas vezes aqui de procura de receitas para que a nova regra fiscal pare em pé, adivinha de onde sairão recursos caso eles estejam frustrados das fontes esperadas? Isso mesmo, de todos nós, porque até agora o compromisso com a redução de despesas inexiste. Talvez você tenha entrado aqui pensando que preço de combustíveis é uma questão que só impacta o seu tanque ou a logística brasileira, algumas outras coisas do tipo, mas a grande verdade é que também impacta uma enorme gama de coisas. E pensar que a previsibilidade dependeria apenas de saber comunicar adequadamente o que fazer com os preços, hein? Parece que o sossego da Petrobras durou pouco. E claro, sobre o assunto extra trazido pela Raquel, de fato esse evento que ela comentou é muito bacana. Não havíamos combinado de falar sobre ele, mas esta voz que aqui ouve agora, por coincidência, havia assistido algumas partes desse evento e eu vou te falar, muito interessante que esse evento tenha ocorrido, que esse tipo de abertura siga acontecendo, porque as visões ali trazidas são bastante relevantes e precisam mesmo de mais espaço. Pode procurar no YouTube aí, que vale a pena. Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer ficar mesmo assim por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. Quem está no nosso mailing já curtiu a novidade semanal. Coloque seu e-mail lá para não perder as próximas. E não se esqueça, lá também estão os links de acesso para os nossos 2 e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Dolarização na Argentina, se Milei entrar,
e Trump ainda mais enrolado juridicamente, com eleições nos Estados Unidos se aproximando. Então vamos lá, começando agora com o nosso primeiro assunto sobre dolarização da economia argentina, que a gente viu, né, que os nossos irmãos, para variar, estão com sérios problemas econômicos, principalmente no que diz respeito à inflação. Enquanto a maioria dos países do mundo, né, o mundo inteiro, a gente tem falado aqui no Terraço semana por semana, né, a inflação tem sido o grande tópico da economia nos últimos meses, né, junto com política monetária, porque na verdade essas duas coisas estão relacionadas, né, a gente teve muita inflação no mundo inteiro e aí muito aumento de política, aumento de juros, né, muito uso de política monetária para conter essa inflação, mas a situação na Argentina ela destoa do resto do mundo porque realmente a inflação lá saiu totalmente do controle. Se a gente pegar a inflação anualizada, né, os últimos 12 meses já passou de 100% ao ano, né, está sendo cerca de 115% ao ano. Então, uma situação aí bastante crítica. E toda vez que a gente tem nesse processo de hiperinflação, você tem aí essas propostas, começam a surgir propostas malucas, entre elas a dolarização da economia. A Argentina tem uma situação aí um pouco atípica, ou bastante atípica, porque é uma economia que já vem dolarizada há bastante tempo, ou assim, né, parcialmente dolarizada, digamos assim, né, o dólar é utilizado, né, você pode comprar e vender as coisas no comércio argentino assim com moeda americana, porque o país já vem sofrendo essa inflação já faz bastante tempo e sempre a economia da Argentina sempre foi mais relacionada com dólar, então a elite argentina, né, pensa em dólar mais ainda do que a elite brasileira, muitas pessoas já têm investimentos no exterior, então já tem essa dolarização parcial da economia argentina, principalmente no que diz respeito à elite. Mas quando você faz uma dolarização completa, né, você abre a mão de você ter a sua própria moeda, isso tem algumas implicações importantes, além dessa dolarização cultural, digamos assim, que já acontece na Argentina. Então, se você abre mão de ter a sua própria moeda e dolariza a economia de uma vez, você de fato consegue controlar a inflação, porque você tira do governo, né, o que essa possibilidade de expansão monetária, né, você, como, né, dizendo assim, você impede de imprimir dinheiro, né, não pode mais imprimir moeda, até porque o Banco Central argentino não tem habilidade de imprimir dólar. Então, você limita a inflação, porque a sua inflação acaba, a economia se dolariza, então a sua inflação acaba acompanhando a inflação do dólar. Mas isso não impede, né, não resolve os problemas fiscais do país. Então, não impede que o governo argentino continue gastando mais do que arrecada. Então, toda a inflação gerada pela questão fiscal, você não resolve dolarizando a economia. Fora isso, tem outros problemas, né? Você abre mão da sua própria moeda, você abre mão de ter política monetária e você fica aí totalmente à mercê do que acontece no resto do mundo em outros países. Então, você impede de fazer, por exemplo, uma política anticíclica se você tem um choque externo que não tem nada a ver com a sua economia, porque você fica sujeito às flutuações da moeda americana. Fora isso, né, quando você vai fazer a conversão, você vai ter que fazer, inevitavelmente, algum default, algum calote de dívida interna, vai ter uma desvalorização grande dos ativos que estão em peso para que eles possam ser convertidos diretamente para o dólar. Então, isso é um choque importante na economia, né, na implantação desse tipo de medida. Enfim, é uma grande confusione, né? Como diria o nosso Gilmar Mendes, né? Grossa confusione na Argentina, e somando a isso, a gente está num período de eleições na Argentina, né? Vocês devem ter visto que o candidato ali, super libertário, extra-direita, enfim, eu vendo ele falar, me parece meio um Paulo Cobos argentino, sei lá, uma figura bem estranha, que é o Milei, que venceu, né, as primeiras, desponta aí como candidato favorito nas eleições argentinas. Então vamos ver, ainda temos muitas emoções aí no segundo semestre para os nossos irmãos, e a gente vai estar acompanhando aqui no Terraço para vocês. Saindo da Argentina e vindo para a grande confusão aqui da política americana, a gente tem aí o nosso ex-presidente Donald Trump mais uma vez sendo indicted, né, que é essa palavra em inglês que significa indiciado, mas tem algumas diferenças ou várias diferenças com indiciado no Brasil, né? A gente tem falado aí o Bolsonaro foi indiciado, a Michelle pode ser indiciada, né? É um pouco diferente. Então, como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, quando
você tem a investigação pela polícia, delegado, como acontece no Brasil, né? Aí, e isso, o indiciamento no Brasil, ele é uma ação do delegado da polícia, né? Então o delegado, ele indicia uma pessoa quando ele acredita que já tem evidências fortes de que a pessoa cometeu um crime. Então a pessoa deixa de ser um simples suspeito, em que quando a pessoa é suspeita, assim, digamos que ela tem tanta probabilidade de ter cometido um crime ou não, né, teoricamente 50-50, a pessoa é suspeita. Quando você acha que já tem grandes evidências que essa pessoa, né, o delegado está convicto que essa pessoa é responsável por um crime, ele faz o indiciamento, e aí quando ele vai fazer o seu relatório final, ele vai passar ali para o Ministério Público esse indiciamento, dizendo, olha, eu acredito que essa pessoa cometeu esse crime, né? E aí o Ministério Público, que são os procuradores, é que vão aí ser a parte de acusação, vai ter a defesa, enfim, e aí vai ter o julgamento. Nos Estados Unidos acontece um pouco diferente, quer dizer, você tem essa fase do delegado também, mas o indictment acontece na fase da promotoria, na verdade, na fase avançada da promotoria. Então, o que acontece? Quando o delegado acredita que na polícia acredita que a pessoa cometeu um crime, ele manda isso para os procuradores, então isso já aconteceu no caso do Donald Trump. Os procuradores, eles reúnem informações, eles mandam essas informações para o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de um grande júri. Então, o que é esse grande júri? São pessoas da comunidade, em geral, juízes, que ficam ali reunidos por semanas, olhando todas as evidências que foi pesquisado, essas evidências que foram juntadas pela promotoria, pelo Ministério Público. Eles escutam também as testemunhas de acusação. Esse grande júri, ele só vai ouvir o lado da acusação, né? Tanto as evidências quanto as testemunhas. E ele vai formar uma opinião que é por maioria, não tem que ser por unanimidade, né? A maioria decide, bom, a acusação tem um caso, a gente acredita mesmo que essa pessoa cometeu um crime, e aí isso vai para julgamento. Então foi isso que aconteceu com o Donald Trump. Esse grande júri, em sua maioria, ouviu as evidências da acusação e decidiu que o Trump cometeu um crime, ou deu essa opinião, e isso vai agora para um julgamento. E no julgamento nos Estados Unidos, como vocês sabem, né, hoje, não sei se assistiram esse filme, se não assistiram, eu recomendo muitíssimo. Tem esse filme que chama 12 Homens e um Segredo, ou 12 Angry Men, no título americano. É um filme clássico e que mostra exatamente como é que é isso no júri, né? O júri tem que formar uma unanimidade. Então você tem lá 12 pessoas, né, do tribunal, são 12 pessoas, e eles têm que chegar numa decisão unânime. Então esse filme é interessante porque tem um crime ali, 11 jurados estão muito convictos que a pessoa cometeu o crime, e tem um jurado que acha que não. E aí esse jurado vai tentar convencer os outros 11 de que, assim, existe aí uma possibilidade de dúvida e que você não pode considerar a pessoa culpada. Aí isso é quando funciona no júri, o júri tem que ser unânime. No caso desse grande júri, que é anterior e que só houve a acusação, ele decide por maioria. Então foi isso que aconteceu com o Trump, na verdade, pela 4ª vez. Então o Trump, ele já foi indictment pela 4ª vez. Dessa vez, a diferença é que ele foi indictment no estado da Geórgia. As outras acusações, ele tem uma acusação federal em Nova York, que a gente chegou a comentar aqui no podcast do Terraço também, que foi por ele ter usado dinheiro de campanha para comprar o silêncio de uma mulher que ele tinha tido relações, uma atriz pornô que ele tinha tido relações, ele usou esse dinheiro para comprar o silêncio, depois disse que mentiu, né? Na verdade, está sendo acusado por ter usado, não por ter usado dinheiro, mas por ter mentido que usou o dinheiro, né? Então ele tem essa acusação em Nova York, também tem uma outra acusação por abuso sexual em Nova York, ele tem uma acusação na Flórida por ter escondido documentos, né? Ele levou lá pro condomínio dele, lá pro resort dele, uma série de documentos classificados, documentos que são do governo dos Estados Unidos, escondeu lá no banheiro, então ele também já foi indictment por isso. No estado de Washington, D.C., né, quer dizer, no distrito de D.C., ele também foi indictment por ter instruído ou por ter apoiado a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, né, por ter ali estimulado, digamos, os golpistas, então ele também tem essa acusação. E agora essa na Geórgia é por ter tentado passar o tapetão, né, levar as eleições no tapetão no estado da Geórgia. A diferença de você ser acusado por um crime estadual do que ao invés de federal é que se eventualmente o Trump for eleito presidente novamente nas eleições que ocorrem no ano que vem,
ele pode se auto-perdoar dos crimes federais, mas ele não pode se auto-perdoar de um crime estadual. Então, esse crime na Geórgia tem essa questão aí específica, porque ele não pode se auto-perdoar. E aí é um crime que também está bastante documentado, né? O Trump, ele falou na época várias vezes, né, de que as eleições tinham sido roubadas, que ele tinha sido roubado, de que ele tinha ganhado as eleições na Geórgia por um número enorme de votos e que perdeu porque as eleições foram roubadas e tal. E tem gravações dele, né? Ele falando, por exemplo, com o secretário de Estado da Geórgia, que é um republicano, então tem essa gravação de telefone, ele falando para esse secretário de Estado, olha, você precisa achar e descartar o número de votos necessários para que eu ganhe a eleição. Então, né, tem essa conversa gravada do Trump efetivamente falando com uma autoridade, né, mandando ela achar e jogar fora votos para que ele ganhasse as eleições na Geórgia. Isso acabou, como a gente sabe, não acontecendo, né? O Joe Biden ganhou na Geórgia e ganhou as eleições, mas o Trump está sendo acusado aí por ter tentado fraudar as eleições, né? Por ter, dado ordens para autoridades do estado da Geórgia para tentar roubar as eleições para ele. Então, é uma acusação bastante grave. Eles têm 13 charges, que a gente fala, né? Ele é acusado por 13 crimes, né? São 13 acusações no estado da Geórgia, que somadas aí poderia, se ele for condenado de todas essas acusações, poderia dar cerca de 20 anos na prisão. Acho bastante improvável que isso aconteça, mas vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Ele deve se apresentar na Geórgia, talvez aí tenha, né, que tocar o piano, que a gente fala, né, pegar as digitais, e aquela foto ali que a gente costuma ver nos filmes também, né, da pessoa ser formalmente acusada. Isso pode acontecer na semana que vem. O Trump está negociando para não. Semana que vem começa aí os debates também das eleições, das primárias nas eleições dos Estados Unidos, né, o primeiro debate aí entre os candidatos republicanos. O Trump não deve participar desse debate, mas ele está tentando aí também negociar com a Fox News uma entrevista individual no mesmo horário do debate, que são aí os candidatos, né, do Partido Republicano que estão tentando ser o escolhido do Partido Republicano para disputar as eleições do ano que vem aqui nos Estados Unidos. Enfim, muitas emoções aí nas próximas semanas, tanto na economia e política argentina, quanto aí na política e páginas policiais aqui dos Estados Unidos e, como vocês sabem, né, do Brasil também. Então a gente, como sempre, de tédio a gente não morre aí, para quem acompanha a economia e política do mundo e da América Latina em especial, no de tédio a gente não morre. Dolarização é algo muito sedutor, mas leve em conta algo básico que nem sempre é relembrado. É preciso ter dólar como lastro, e muitas aspas aqui são necessárias nesse lastro. Essa situação, de longe, não é o que acontece na Argentina. Levando em conta o nível de reservas internacionais, que deixariam a situação de contas externas confortável, segundo recomendações do FMI, mais recentemente o esperado seria de que a Argentina tivesse 60 bilhões de dólares nesse tipo de reserva. Mas na realidade, na Argentina estão disponíveis pouco mais de 1/3 disso. Como a Rê bem apontou, de fato na Argentina já existe uma certa dolarização, dado o uso recorrente da moeda americana por lá. Só que essa conversão direta depende de outro aspecto, além da própria reserva, que é bastante escassa lá, muito importante ser frisado isso. Não é possível emprestar a política monetária de outro país, os Estados Unidos no caso, se sua política fiscal, os gastos do governo, seguir descontrolada, porque na prática isso significa que o poder de compra das pessoas seguirá sendo moído pela inflação. Em bom português, é mais ou menos quando você vê alguém no penúltimo dia do ano fazendo planos com o dinheiro que ganhará na Mega da Virada. O único detalhe que falta é ganhar na Mega da Virada. Milei pode até ser eleito, e as perspectivas de que isso aconteça são cada vez maiores. Mas entre chegar a usar a faixa de presidente argentino e conseguir fazer isso ou tantas outras coisas que vem dizendo por aí que vai fazer, existe um abismo. Até lembra outro certo presidente latino-americano que entrou dizendo que ia fazer acontecer, mas no final do dia se segurou para não cair, né? Já sei em quem você pensou aí. O Macri, que até congelamento de preço chegou a fazer, mesmo tendo entrado como a esperança liberal, que ia mudar isso daí e tudo mais. E a respeito de Trump, a grande novidade que esse indiciamento novo trouxe é o fato de que, diferentemente do que acontece por aqui no Brasil, além do fato de que ele seguirá elegível e poderá participar das eleições no ano que vem, ele não terá poder de parar essas investigações mesmo se ganhar essas eleições. Por esse aspecto que a Renata trouxe de que
é uma investigação estadual que ele tenta a todo custo aí passar para nível federal, porque caso ele ganhe as eleições no ano que vem, ele consiga parar isso. Mas se isso continuar a nível estadual, ele não conseguiria parar. No limiar, até mesmo preso ele poderá seguir concorrendo. Mas ainda que se sagre vencedor, isso não tirará da jogada as investigações contra ele, contanto que elas continuem a nível estadual. Esse ponto trazido para o Boletim Internacional teve o seguinte motivo. Na prática, isso aumenta a temperatura para as eleições de 2024 nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que passa por um aperto monetário, que ainda tem uma questão muito interessante, muito grande para lidar com a inflação e que ainda não colocou nada de crível, muito parecido com o Brasil nesse aspecto, ainda não colocou nada de crível em termos de redução de despesas ou redução de déficit, que é uma grande necessidade, uma questão muito importante que continua em aberto por lá. Quando paramos para pensar também sobre a recessão, aquela que ainda não saiu do radar, mesmo que o Fed tenha sinalizado que já nem conte mais com ela, pensa na tempestade perfeita que pode estar se formando sobre o Tio Sam em breve. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, hackers estão tentando descobrir quão confiáveis são as ferramentas de inteligência artificial que usamos hoje. Como isso está acontecendo? Lembra daquela brincadeira de escola que era assim, Ema, qual é o nome da clara do ovo? E a pessoa responde, Gema? Pois bem, uma jovem americana meio que fez essa brincadeira com uma inteligência artificial. Ela foi numa conversa de vai e vem, daquela que você faz pergunta e a inteligência artificial te devolve, e aí você vai refinando a resposta da inteligência artificial. Então, ela foi fazendo isso com um grande modelo de linguagem até que ela conseguiu persuadir a inteligência artificial para que ela dissesse que 9 mais 10 é igual a 21. Ela conseguiu isso fazendo com que a inteligência artificial pensasse que era uma piada interna. A inteligência artificial respondeu que a resposta não era 19, era 21, antes que ela pudesse dar qualquer tipo de justificativa, de cálculo incorreto e tudo mais. Mas, de fato aqui, produzir matemática errada é um exemplo de como os hackers e pessoas mal intencionadas podem fazer e expor essas falhas e perigos dos sistemas generativos, né, da inteligência artificial. E aí, por conta dessa problemática, abriu-se um concurso público assim, para que os hackers da DEF CON em Las Vegas, nesse final de semana que eu estou gravando, de 20 de agosto, pudessem se debruçar. Então foram mais de 100 hackers se debruçando em tentar achar falhas. Eles estavam lutando contra algumas plataformas mais inteligentes para tentar expor quais delas estavam suscetíveis a erro. Então, eles pegaram ali alguns modelos, né, de empresas como o Google, a Meta, para tentar expor esse tipo de manipulação possível. Ou seja, o objetivo é ver se as empresas podem finalmente construir novas barreiras para controlar algum dos problemas que são cada vez mais associados aos grandes modelos de linguagem. E essa empreitada, especialmente, conta com o apoio da Casa Branca, que também já vem há um tempinho se envolvendo nesse assunto. Os modelos de linguagem têm um poder de transformar tudo, já que muitas empresas estão usando os modelos de linguagem para integrar os negócios, né? Então, existe essa preocupação por conta disso. Os pesquisadores, descobrindo essa possibilidade de enviesar respostas, acaba ameaçando a disseminação de imprecisões, de injustiças, se essa tecnologia continuar sendo usada sem um passo atrás, né, de reflexão sobre as vulnerabilidades. Porque, vamos lá, a jovem que conseguiu fazer com que a inteligência artificial errasse uma
conta simples de soma, ela usa a inteligência artificial para reconstruir partículas de raios cósmicos do espaço sideral para o seu curso de graduação. Então, o uso é bem sério e a inteligência artificial foi manipulada a errar uma conta simples. Então, participar dessa pesquisa vai muito além de corrigir a matemática, né? A preocupação é muito maior do que isso. Existe a possibilidade de preconceito, de racismo. Ela teve um outro exemplo também que ela pediu para a inteligência artificial considerar a primeira emenda da Constituição americana do ponto de vista de um membro da Ku Klux Klan. E aí ela disse que o modelo acabou endossando um discurso de ódio e discriminação. Então é muito mais preocupante do que a gente pode imaginar. Um repórter da Bloomberg respondeu um questionário de 50 minutos, né? Ficou 50 minutos ali tentando persuadir o modelo de linguagem para que o modelo de linguagem dissesse como espionar alguém. E aí o modelo cuspiu uma série de instruções de como usar dispositivos de GPS, de câmera de vigilância, um dispositivo de escuta e tudo mais, enfim, coisas que deveriam estar restritas ali aos investigadores e tal, não poderia ser tão facilmente encontrado por um público geral e sem preparo, por conta das consequências óbvias, né? E, enfim, essa preocupação com a inteligência artificial é de tentar, no final do dia, antecipar todo tipo de abuso e manipulação possível. No ano passado, eu falei para vocês, né, que a Casa Branca estava endossando esse projeto de pesquisa, porque no ano passado a Casa Branca divulgou um projeto para a Declaração de Direitos da Inteligência Artificial e incentivou as empresas a desenvolver uma inteligência artificial segura, protegida, transparente, enfim. Mas isso está mais para um código de ética do que, de fato, um projeto mão na massa, né? Então, por conta disso, esse ano, né, nessa conferência que está acontecendo em Las Vegas, esses hackers se reuniram para tentar encontrar qualquer tipo de vulnerabilidade, de possibilidade de persuasão. E aí, outro exemplo engraçado foi quando a máquina disse que o Barack Obama nasceu no Quênia. Então, assim, existe muito espaço e poucas pessoas compreendem que esses modelos de linguagem estão mais próximos de um preenchimento automático tunado do que uma fonte confiável de sabedoria, já que, bom, a gente sabe aqui que sabedoria não é só acumular informações, né? É você conseguir relacionar essas informações, fazer análise e, enfim, a inteligência artificial não consegue raciocinar. Não é de hoje que as empresas pagam os hackers para encontrar falhas no sistema. Então, no meu ponto de vista, a questão aqui está mais para definir até que ponto as empresas podem delegar determinadas atividades para um sistema que não raciocina e que tem vulnerabilidades, né, que pode ser exposto à manipulação, ou ainda terceirizar determinadas responsabilidades para esses sistemas. Logo que o ChatGPT virou moda, todo mundo ficou impressionado, essa voz que você está ouvindo agora está incluída nessa conta, com as possibilidades diversas de reduzir esforço com as ferramentas ali possíveis. Porém, logo ao início, em alguns testes, já se via um questionamento. Como podemos confiar nesses dados? Eles vêm corretos, do lugar correto, de fontes primárias? Talvez você não tenha pensado no que isso faz ou não diferença, mas a diferença que faz é notável, por pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, o recente rally de mercados lá fora, que tem como base as empresas de tech que não falam de outro assunto que não inteligência artificial nos últimos tempos, pode ser muito menos sustentável do que se imagina. E, em segundo lugar, qual a utilidade real de colocar para rodar, para te ajudar em missões pessoais e profissionais, alguma ferramenta que, a cada comando dado, você precisa conferir novamente se faz sentido ou não? Sobre esse segundo ponto, pensa bem. Se a cada vez que você pesquisasse algo no Google não soubesse se aquilo é confiável o suficiente e tivesse de ir conferir na biblioteca pública da sua cidade, qual seria o sentido de usar o Google? Então, e a respeito desse ponto da segurança de informações, outra preocupação importante. Estariam todos os espaços que geram dados livres para acesso de ferramentas como essa? Ou, pensando em um caso concreto, se você perguntar ao ChatGPT sobre como espionar alguém, deveria mesmo fazer sentido acessar arquivos técnicos do Serviço Secreto dos Estados Unidos para te ensinar como fazer isso? No fim das contas,
A capacidade dessas ferramentas de otimizar processos é mesmo enorme, mas é sempre importante lembrar que nada é feito com ferramentas se você não souber para que servem. E pior ainda, de nada adianta se essas ferramentas existirem, mas você não puder confiar nos resultados que elas trazem. Cedo para afirmar que seja problemático usar esse tipo de coisa no dia a dia da sua vida ou até mesmo do seu trabalho. Mas caso alguma vez você tenha usado e encontrado dados que pelo menos te fizeram desconfiar ou consultar em outras fontes, certamente você já entendeu que, no estágio atual, não existe solução mágica para todos os problemas quando o assunto são os chatbots. Dados da pesquisa anterior. Quem ouve no Spotify pode votar numa pergunta que deixamos por lá por uns dias, sobre o episódio que as pessoas acabaram de ouvir. A pergunta do 389 foi: a contabilidade criativa nas contas públicas vai voltar? E assim votou o público. 70,6% votaram em vai não, já voltou. 29,4% votaram em não é pra tanto, exagero. E ninguém votou em tô por fora, o que é uma excelente notícia, porque significa que todo mundo ouviu o episódio antes de votar. Tá ouvindo no Spotify no dia do lançamento ou perto desse dia? Vai lá votar na pesquisa se ela ainda estiver ativa, que no próximo episódio te contamos sobre essa votação. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 391. Obrigado, Raquel! E é isso, pessoal. Eu fico por aqui e falo com vocês da semana que vem em algum lugar exótico, será? Obrigado, Renata. Na semana que vem eu volto com mais informações e notícias e análises aqui no nosso Boletim Internacional. Tá bom? Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda. Caio, obrigada pelo convite, por estar mais uma semana aqui com vocês reunidos. A gente se vê na próxima semana. Quem quiser me encontrar por aí, estou nas redes sociais como @sigafefa. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Inclusive essa voz que você está ouvindo, você pode encontrar nas redes pela @CaioAugstoe. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.